E eu quero propor para vocês, essa semana eu vi um vídeo desses que passam pela internet e, curiosamente, achei interessante para trazer aqui para a gente, para o nosso contexto. Se eu propusesse para vocês assim, ó, segurar agora um copo d'água. Então vocês vão pegar um copo d'água e ficar segurando esse copo d'água. Ela vai ficar segurando. E aí eu perguntasse para vocês assim, quanto pesa o copo d'água? Você, quem sabe ali, né, provavelmente você ia chutar alguns valores de quanto pesa, né? Quanto pesa esse copo aqui com água? Ele tem um peso. Daria para fazer um chute sobre quanto ele pesa. No entanto, veja que interessante. O peso, para quem está segurando, é relativo. Se a gente colocasse esse copo na balança, ele ia dar um peso. No entanto, se eu pedisse para você segurar esse copo e falasse para você ficar com esse copo por 5 minutos, 10 minutos nas mãos, meia hora, 1 hora, você ia perceber que o peso do copo é relativo, não ia? Não ia mudar o peso do copo, você segurando ele por meia hora, ia começar a pesar. E ia começar a causar uma dor. E se você continuasse segurando, provavelmente lá no fim do dia você já não estaria aguentando mais segurar isso. Certo? Estaria um peso enorme que você não estaria conseguindo mais segurar esse copo. De tão pesado que estaria, e no entanto, se a gente fosse olhar na balança, o copo pesa a mesma coisa. E esse é um paralelo com os pensamentos. Quanto tempo nós ficamos segurando um pensamento até que ele se torne insuportável de segurar? Porque quando a gente fica pensando no início, eles são leves. Né? Você vai tomar uma decisão, você acha até legal ficar avaliando se isso vai ter mais resultado para cá, se isso vai ser mais legal, se vai ser mais confortável, ou se vai trazer mais benefícios, ou se você vai atingir mais pessoas ou menos pessoas. Então, num primeiro momento, esses pensamentos eles são interessantes, porque eles são leves. 5 minutos segurando é tranquilo. Agora coloque esse mesmo padrão de pensamento um dia inteiro, um mês inteiro, um semestre, um ano, uma vida toda, que é o que está acontecendo. É insuportável ficar uma vida toda segurando um padrão. Esse padrão vai ficando cada vez mais pesado, ele não tem o mesmo peso lá do começo. Ele vai ficando mais pesado, vai ficando mais difícil. E isso impede, esse peso impede o processo da intuição fluir de maneira livre. Então eu estava lendo essa semana, fui buscar lá, não sei se todo mundo que conhece, tem o Rig Veda. Rig Veda são textos, são considerados aí os primeiros textos da humanidade, pelo menos os primeiros sábios, os primeiros textos sábios da humanidade. E lá eles já falavam sobre a intuição. Veja que interessante. Olha o que eles falavam lá nos primeiros textos da humanidade, tá? Isso é coisa antiga. Tá? A gente já sabe isso há muito tempo e não coloca em prática. Então lá no Rig Veda tem duas condições que eles falam assim, a intuição ela é favorecida por uma combinação de duas condições. Baixa excitação, que é a comoção, lembra que a gente falou no ano passado lá, a diferença entre devoção e comoção. Comoção é excitação e comoção é da personalidade. E é a personalidade que pensa. Então, pensamento, padrão e essa investigação lógica é da personalidade, é da autoimagem. E isso é comoção, é excitação. Então, lá no Rig Veda já dizia assim, a intuição é favorecida por uma combinação de dois contextos. 1, baixa excitação e 2, uma alta atenção. Baixa excitação e uma alta atenção. E dele completava dizendo o seguinte, que a qualidade dessa combinação é determinada pelo sistema nervoso. Aqui eu quero dividir com vocês aqui em duas partes para a gente desmembrar essa explicação e entender primeiro essa parte do sistema nervoso. Veja como é belo e como a lógica da essência dos números, e a gente que aqui tem envolvimento com a numerologia, a intuição é 6. É o que a gente está trabalhando, que a gente vai trabalhar esse ano inteiro agora, e essa investigação em cima da intuição. A intuição é determinada pelo 5, pelo sistema nervoso. E o sistema nervoso é determinado pela capacidade que você tem de aceitar a vida e de se abrir para a vida. 4. Que é determinada pela capacidade que você tem de ir em direção a essa abertura. Ação. Você precisa fazer algo para que essa abertura ocorra. O 3. E essa abertura só vai ocorrer, esse fazer só vai ocorrer quando você tem um direcionamento. Então você precisa ter uma ponte que conecta, aqui o 2, ao núcleo essencial que determina todo esse processo. Então veja como que é uma subida de fato determinante e cada etapa dessa subida é necessária. A gente precisa ir subindo
sistematicamente organizando esse processo, experimentando cada etapa para que a de baixo possa dar sustentação para a de cima. Então você precisa ter subido do 1, 2, 3, 4, 5 para então ter esse grau de alta atenção. E aqui eu quero chamar a atenção também para esse alto grau de atenção, que nós temos uma ideia equivocada do que é atenção também. E aqui eu vou relembrar, também no ano passado nós conversamos sobre ele, mas vou relembrar aqui um grande mestre chamado Atisha, que ele dizia o seguinte: a melhor concentração é uma mente relaxada. Então essa alta atenção é mais no sentido de atenção plena, e não no sentido de atenção, concentração. O que é? Quando você está muito focado, você limita o espaço. E isso prejudica o processo da intuição. Então lembra lá, a intuição, ou essa concentração, como a Tisha disse, a melhor concentração é uma mente relaxada. E a partir do relaxamento que surge essa alta atenção, ou essa atenção plena.